Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos fazer uma análise e reflexão da famosa frase no momento que a crise migratória começou na Europa no ano de 2015, o Wir schaffen das, né? Nós conseguimos isso, né? E 10 anos depois não conseguiram, inclusive o vídeo anterior a esse é o que a gente comenta, e vamos lá analisar através de um texto do principal portal de notícias em a língua alemã, o Tagesschau. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você escuta histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. O texto do Tagesschau já está traduzido para o português, né? Aqui é uma imagem dela, não vou apertar o play por causa dos direitos autorais. Até agora, conseguimos muito. Bis jetzt haben viel geschafft, bastante questionável, porque na prática a gente não vê exatamente isso. E aí a ex-primeira-ministra Merkel está surpresa por ainda ser criticada por sua frase. Nós podemos fazer isso, wir schaffen das. Ela defende porque é sobre a dignidade humana, diz ela no documentário do RD, 10 anos do Nós Podemos Fazer Isso, 10 Jahre später, wir schaffen das, né? Tenho que fazer isso de maneira humana, diz Angela Merkel no final da conversa com Ingo Zamperoni. Para mim, quer dizer, o jornalista que foi, o apresentador que foi, que a entrevistou para esse documentário. Para mim, a abordagem do tema é diferente, importante. Parece uma mensagem que a ex-chanceler quer enviar ao governo do chanceler Friedrich Merz, perdão, estou falando alemão errado, Friedrich Merz, no que diz respeito à política de refugiados. O Friedrich Merz é o primeiro-ministro da Alemanha atual e ele está sendo, ou tomou políticas bem mais, vamos dizer assim, uma linha mais dura comparada com o que Angela Merkel foi na época. Claro que são dois momentos muito diferentes. Naquela época, como eu expliquei no vídeo anterior, foi o agravamento no conflito da Síria, né? E aí desencadeou numa onda migratória impressionante, com milhares e milhares de pessoas vindo, inclusive no vídeo anterior eu comentei que haviam pessoas andando pelas ruas aqui de Viena pedindo para ir para a Alemanha. Isso efetivamente aconteceu. Já se passaram quase 10 anos desde que então chanceler Merkel disse a lendária frase nós podemos fazer isso. No caso aqui, em português, nós podemos fazer isso, em alemão é wir schaffen das, são efetivamente 3 palavras. No 31 de agosto de 2015, depois de abrir as fronteiras e permitir que centenas de milhares de refugiados entrassem no país. 10 anos depois, muita coisa aconteceu e não apenas coisas boas, né? O legado dos 10 anos. Aí vamos pegar alguns pontos, né? Enormes desafios. Eu olho para trás e vejo o fato que era uma decisão especial que eu estava enfrentando, diz ela hoje na única entrevista da televisão que dá no aniversário. Também fico surpresa repetidamente nos últimos anos o quanto essas 3 palavras, wir schaffen das, nós podemos fazer isso, foram jogadas em mim. Eles não devem expressar nada além de que estamos diante de uma grande tarefa. Isso daqui é um ponto muito interessante, porque, assim, havia uma quantidade muito grande de pessoas na época que estavam chegando aqui na Europa, havia um desafio imenso na época de, vamos dizer assim, logístico, né, de policiais e funcionários para fazer os controles necessários, e havia também aí uma questão humanitária, né, vamos dizer assim, estou levantando os pontos da coisa. As consequências da decisão de Merkel representaram enormes desafio para a Alemanha. Mais de 1 milhão de pedidos de asilo entre 2015 e 2016, abrigos para refugiados superlotados, escolas e creches e falta de moradia. Inclusive, eu conheci na época gente que estava dando aula de alemão para refugiados sírios aqui em Viena.
Os municípios da Alemanha estavam frequentemente sobrecarregados. Inclusive, eu, nesse momento, nesse dia mesmo, né, eu tinha uma viagem para o lado oeste da Áustria, para Vorarlberg, e o trem não conseguiu ir adiante, justamente Salzburg, que fica na fronteira com a Alemanha, pela quantidade de pessoas que estavam sentadas nos trilhos. Então veio a véspera do ano de 2015, em Colônia, Colônia é Köln, né, uma cidade no sul da Alemanha, no Domplate, que é né, ali a praça daquela catedral belíssima que tem ali em Köln, e aí centenas de mulheres foram assediadas, né, e roubadas. Tudo isso levou à polarização do clima político no país e ao fortalecimento do renovado Alternative Deutschland, que é o partido de extrema-direita na Alemanha, Alternativa para a Alemanha, que foi fundado em 2013 e por causa da política de resgate do euro que estava em declínio, né? A grande cultura de boas-vindas, é claro que minha decisão levou as pessoas a se juntarem ao AfD, disse Merkel hoje. Isso certamente tornou o AfD mais forte, mas isso é uma razão para não fazer algo que ela considerava certo, importante e humano. Essa é a opinião da Angela Merkel, tá? Na época. Nesse contexto, Angela Merkel se referiu à grande cultura de acolhimento que também existia na Alemanha. Pessoas que não queriam que traíssemos nossos valores no que diz respeito à dignidade humana e que ficaram felizes em ajudar, como ela diz. Lá entre a moderação e o meio para assumir as preocupações de todo no país, essa era a minha tarefa. A AfD desempenhou um papel lá, mas os outros também desempenharam um papel. Aí, como eu já expliquei no começo do vídeo, esse daqui é o novo, não exatamente novo, né? No começo do ano, né? Primeiro-ministro Friedrich Merz, né, que tem uma política mais rigorosa de imigração de que Angela Merkel tinha na época, né, que, vamos dizer assim, do ponto logístico, quem sabe, se viu obrigada a tomar essa decisão. Bem, não era segredo que haviam disputas na União desde 2015, né, a União, o partido dela. No geral, não acho que isso tenha sido útil na questão de como gerenciamos essa tarefa. A disputa foi resolvida desde que Friedrich Merz foi eleito presidente da União em 2022. A União rompeu com a política de refugiados de Merkel e proclamou a reviravolta do asilo. Aqui a gente tem que fazer um parêntese muito importante nisso daqui. Se olharmos a vamos dizer assim, o que é o parlamento, né, o Bundestag na Alemanha hoje, e se a gente vê a quantidade de cadeiras que o partido de extrema-direita conseguiu, especialmente nas últimas eleições, que cresceu muito, então, eu inclusive vou botar esse vídeo aí embaixo na descrição desse vídeo, é muito importante a gente ver também que há um compromisso político com a extrema-direita. Força política também, tá? E basicamente, preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês, porque quem me segue aqui no Vida Europa sabe, insatisfação popular. A extrema-direita está diretamente relacionada à insatisfação popular. E aí, e Merkel, ela permanece fiel a si mesma. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais ela se encontrou em junho para uma conversa com refugiados, no qual foi documentada pelo WDR. WDR é um outro canal na Alemanha, mas também que faz parte do Tagesschau. Ao fazer isso, ela se distanciou das rejeições da fronteira. Aí vai. A Europa é a política dos refugiados. Mesmo agora, para ela, essa continua sendo a grande dissidência nos políticas dos refugiados. Eu disse desde o início que só resolveremos bem essa questão para a Europa e para a União Europeia se pensarmos juntos de uma maneira europeia, embora isso seja terrivelmente difícil, porque, é claro, cada Estado-membro pensa que talvez o outro pudesse fazer um pouco mais. Mas isso é estatista ou arte diplomática. Bom, aí a Angela Merkel não conseguiu a façanha, né? E se vocês perguntam a minha opinião, no contexto que estamos vivendo atualmente, exatamente em função da guerra na Ucrânia, eu acho muito mais complexo a coisa, tá? E aí, Merz dá a Merkel um boletim ruim.
Em sua recente coletiva de imprensa de verão, né, o Sommergespräch, né, que tem também aqui na Áustria, aqui na Áustria o OF e na Alemanha o RDZF, que conversa com os líderes dos principais partidos, e aí eles colocam as suas coisas, né? Em recente coletiva da imprensa de verão, o chanceler Friedrich Merz deu a seu antecessor, no caso a Merkel, um boletim ruim quando lhe perguntaram se conseguimos, ou se, no caso, ou se eles conseguiram, ob sie geschafft haben. Hoje sabemos que, obviamente, não conseguimos nesta área o que ela quis dizer na época. Os números também falam uma linguagem clara quando se trata de integração. Angela Merkel vê isso de forma um pouco diferente. Este é um processo, mas até agora conseguimos muito, e é o que ainda precisa ser feito e deve continuar a ser feito. Bom, para nós terminarmos esse vídeo, quais são as minhas considerações sobre esse assunto? É um grande desafio, na verdade, né? Porque a Europa hoje ela se encontra num paradigma. Para crescer economicamente, precisa de braços imigrantes. Mas, ao mesmo tempo, e a gente viu muito claramente, especialmente no outro vídeo, que a crise migratória desencadeada em 2015 trouxe a ascensão dos partidos de extrema-direita. Né? Aqui na Áustria, o FPÖ, Freiheitspartei Österreich, inclusive é o número 1 com o número de cadeiras no parlamento austríaco, e na Alemanha o AfD, né, o Alternative Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que tem um considerável número de cadeiras, como sendo o segundo no Bundestag, no parlamento. A gente também tem que dizer que ao longo desses 10 anos, pelo caminho, nós tivemos a pandemia, né, de 2020 a 2023, e isso, 2024, 2023, e isso também, vamos dizer assim, trouxe enormes problemas pela quantidade de pessoas que faleceram, e também quebrando as cadeias econômicas, né? Especialmente em áreas muito sensíveis. Aqui a Áustria, por exemplo, o setor do turismo ele foi diretamente afetado. Aliás, todas as áreas que tiveram contato, pessoas vamos dizer, todas as atividades da economia com contato com pessoas direto, como hotelaria, entretenimento, e tudo isso foram diretamente prejudicados, né, ou afetados economicamente. E a extrema-direita também soube se aproveitar disso muito bem, e sobretudo do ponto de vista das vacinas. Eu sei que esse é um assunto muito complicado e que foi muito bem, vamos dizer assim, estigmatizado, né? Lembrando que vai fazer, Adriana, minha opinião, eu não sou contra as vacinas, mas eu acredito que na época, por exemplo, aqui na Áustria, a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 acabou desencadeando muitos problemas, até porque as vacinas acabaram tendo muitos problemas também. Bom, é muito complicado isso, eu acho que a Europa hoje se encontra num grande desafio, né, pela frente, a guerra na Ucrânia, que parece não ter fim, né, pelo menos a essa hora das tentativas, né, de cessar-fogo e negociações de paz entre Rússia e Ucrânia falharam até agora, é a questão econômica, rastros ainda da pandemia, né, e a necessidade de se, vamos dizer assim, trazer imigrantes e integrá-los à sociedade da melhor forma possível. E aí demanda-se o aprendizado da língua alemã, que é um fator de integração às sociedades germanófonas, seja Áustria, Suíça germanófona ou Alemanha. E aí também existe uma questão de religião, como a gente comentou no vídeo passado, que são religiões totalmente diferentes, né? O Islã com o catolicismo ou protestantismo também que tem aqui na Europa, que de alguma maneira tem elementos em comum e o Islã não tem. Tá certo? Então, essa é a minha análise, tá? Eu quis trazer esse assunto porque eu vivenciei esse assunto aqui em Viena. Acho que esse é um assunto que ainda vai trazer longas reflexões
daqui para frente ainda, né, que vai nos acompanhar durante muito tempo aqui na Política Vida Europa. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você escuta histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Muito obrigada.